Olá pessoal, meu nome é Leone, eu sou advogado brasileiro, tá? Inscrito na Ordem dos Advogados Seccional de São Paulo. Nós trabalhamos aqui no escritório Santa Rosa e Sartori com processos de reconhecimento de cidadania, tanto aqueles processos iniciados no consulado brasileiro, quanto aqueles processos administrativos diretamente na Itália e também processos judiciais diretamente na Itália, ok? E pessoal, há algumas semanas eu venho pensando em fazer um vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal, para quem está chegando aqui agora, tá? Fazer um vídeo a respeito do decreto Salvini, né? Que há alguns meses vem criando-se muita polêmica acerca desse decreto, né? E eu me senti na obrigação de falar um pouco a respeito disso e também exteriorizar um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu acho, né? Expor um pouco a minha opinião, mas acima de tudo expor aquilo que está no decreto em uma visão técnica do assunto, tá? Eu vi alguns vídeos, inclusive de não só vídeo no YouTube, mas alguns artigos de jornais, e eu percebi que existe uma polarização muito grande a respeito do conteúdo desse decreto, né? E uma divergência de entendimentos até de pessoas que estão no meio técnico, né? E é necessário a gente conversar um pouco mais sobre isso, até para a gente entender melhor, informar melhor as pessoas que muitas vezes tem muita gente que já está com passagem comprada para viajar para a Itália para dar início ao reconhecimento da cidadania administrativa e está com medo, né? E eu entendo essas pessoas e estou fazendo esse vídeo até para tentar esclarecer melhor um pouco essa questão, vocês terem uma segunda opinião de um profissional da área a respeito dessa nova legislação que ressalta-se, entrou em vigor hoje, tá pessoal? Então vamos lá, primeiro eu vou fazer um prelúdio a respeito do que é esse decreto Salvini e quais são os efeitos que ele vai ter nessa questão especificamente de cidadania italiana. Bem pessoal, o tal do decreto Salvini, ele, comparando com o Brasil, ele é equivalente à medida provisória aqui no Brasil. Eu sei que tem muita gente, eventualmente, que não conhece esses termos mais jurídicos, né? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira simplificada. No Brasil, a gente tem uma ferramenta legislativa chamada medida provisória. É um projeto de lei, certo? Só que ele é um projeto de lei diferenciado. A partir do momento em que o presidente da República publica essa legislação, esse projeto de lei, ele detém eficácia imediata. Portanto, a partir da data da publicação, ele tem aplicabilidade imediata em todo o território nacional. O Decreto-Lei, né, número 113/2018, quando eu falo /2018, estou me referindo ao ano. Então, o Decreto-Lei 113, o Decreto Salvini, ele entrou em vigor hoje, porque ele foi publicado hoje, certo? E ele entrou em vigor hoje e tem eficácia, aplicabilidade imediata em todo o território nacional italiano, ok? E veja, pessoal, agora o parlamento italiano terá um prazo de 60 dias para tramitar esse projeto de lei, tá certo? E eventualmente realizar alguns aperfeiçoamentos, alguns retrocessos também, né? Aqui no Brasil, geralmente, o Congresso Nacional ele mais realiza retrocesso em projeto de lei do que um aperfeiçoamento da lei propriamente dita. Mas é possível que haja, nesses próximos 60 dias, novidades a respeito do decreto Salvini, no sentido de acrescer algumas informações, alguns dispositivos, ou alterar alguns dispositivos já existentes, inclusive no que tange a cidadania italiana, inclusive a ius sanguinis, tá certo? Que é que o pessoal está preocupado aí, tá? Esse decreto também pode ser que ele seja recusado, né? E, portanto, revogado na integralidade pelos parlamentares. Não acredito que isso vá acontecer, até porque o decreto ele foi aprovado por unanimidade,
tá certo? No parlamento italiano. A gente tem percebido uma movimentação política bastante da direita, anti-migratória, anti-refúgio, e eu não acho, sinceramente, que esse decreto ele cairá por terra. Eu acho que sim, ele vai continuar surtindo efeitos no território italiano, e posteriormente sim ele vai virar uma lei, tá certo? E ele pode também ser aprovado na íntegra, do jeito que ele está agora, né? Sem alterações, no caso. Esses são os cenários possíveis para o futuro do decreto Salvini, tá certo, pessoal? Bom, o decreto Salvini, pessoal, principalmente ele trata do assunto do refúgio. E o refúgio, tecnicamente falando, ele não se confunde com imigração, tá certo? Refugiado são aquelas pessoas que estão sendo perseguidas naquele seu estado. São aquelas pessoas que estão fugindo de uma guerra, de uma campanha naquele estado, entendeu? Então, o continente africano, o Oriente Médio, tem sofrido muito com isso, e alguns países da Europa, né, têm sofrido muito também com esse recebimento em massa de refúgio. A gente tem vídeos, né, do pessoal aí do continente africano chegando em barcos minúsculos, né, superlotados, né, e eles estão se agregando aos montes, e o povo italiano está indignado porque o nível de criminalidade vem aumentando drasticamente, alarmantemente, né? E a gente sabe que tudo isso vem dessas questões aí, né? Então esse decreto ele veio para regulamentar. Eu não vou entrar no mérito, tá, do assunto. Ele veio para regulamentar essas questões do refúgio, tá? E também, secundariamente, ele traz algumas disposições a respeito da imigração. Mas as disposições que eu percebi a respeito da imigração, elas são alterações assim mais para viabilizar o funcionamento do Ministério do Interior, tá certo? Então assim, é uma questão mais assim para o procedimento administrativo funcionar melhor, tá? Para o funcionário público ter uma retaguarda, né, um pouco maior, para poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, tá? Nós vamos chegar lá. Agora a gente vai entrar no conteúdo que esse decreto trouxe. Vamos lá, pessoal, eu vou falar das principais alterações no que tange à cidadania italiana, tá certo? Especificamente, a concessão, a obtenção da cidadania italiana. Bom, a primeira alteração que a gente teve, uma alteração muito importante, foi a alteração do artigo 5º da Lei número 91 do ano de 92, /92, tá certo? Que se refere a esse artigo 5º a cidadania italiana por matrimônio, tá? Então, a pessoa que se casava com um italiano, território italiano, ou se casava fora do território italiano, tinha os seus prazos, e o decreto Salvini, decreto-lei número 113, veio e disse o seguinte: olha, no que se refere ao artigo 5º da lei número 91/92, o prazo agora será de 48 meses. Veja, é um prazo final, entendeu? Então, no que tange ao processo de cidadania italiana por matrimônio, existe um prazo de 48 meses. Esse seu processo pode sair antes ou no prazo, entendeu? Então, não significa que todos os processos demorarão 4 anos. Significa que existe um prazo, tá certo? Já existia prazo. É só você ler o artigo 5º, né, da lei número 91/92, eu vou deixar os links aqui, tá, para vocês na descrição da íntegra. Eu não estou colocando aqui para vocês supostos projetos, ou eu vou deixar o site oficial, tá certo? O decreto-lei número 113 na íntegra e também a lei 91/92 para vocês na íntegra do Diário Oficial Italiano, ok? Então vamos lá. O artigo 9º também da lei 91/92 também foi alterado. O artigo 9º ele trata a respeito da naturalização do estrangeiro por residência em território italiano, certo? Que também passou para 48 meses. Eu não vou entrar muito nesse aspecto porque nesse caso a gente está falando aqui do ius solis, entendeu? Nós não estamos falando do ius sanguinis,
que é o que mais importa neste vídeo, que é você aí que é descendente de italiano, né? E você pretende realizar o seu processo administrativo ou judicial no reconhecimento da sua cidadania italiana. É o ius sanguinis que nos importa nesse vídeo. Também o artigo 9º, como eu disse, passou para 48 meses, podendo chegar a 48 meses e não mais que isso. Mas, doutor Leone, e se acontecer de não terminar o processo no prazo de 48? O que acontece? A partir do momento que o processo ele não tiver termo, e isso poderia acontecer, entendeu? No prazo de 48 meses, a partir deste momento, o requerente ele pode dar início, ele pode, né, invocar o Poder Judiciário e dar início a uma ação, em que vai tendo em vista que existe um ato ilícito, porque não cumpriu o prazo legal, né? O processo teria que ser concluído mediante um processo judicial, tá certo? Seria esse o remédio nessa situação, mas é difícil. A Itália é um país que funciona muito bem, pelo menos os órgãos administrativos, né? Ao contrário do Brasil, que a gente percebe que a situação está extremamente complicada, tá? E agora vem a questão, a maior alteração que nós tivemos a respeito desse, e a alteração mais controversa, nesse decreto 113/2018, tá? Que foi a alteração que trouxe o decreto 113/2018 em seu artigo 14, item 2, ou inciso 2, para quem está se habituado com a legislação brasileira, tá? Ele diz o seguinte, pessoal, que o prazo de 48 meses também é aplicável aos processos iniciados pela autoridade diplomática italiana, ou consulado, tá certo? E aí, ok. E ele também fala o seguinte, ou pelo oficial de Estado Civil, Stato Civile, né? E é aí que está o ponto, entendeu? Porque o oficial de Estado Civil são aqueles processos administrativos iniciados nos comunes, tá? Então, muita gente interpretou esse artigo 14 como os processos, né, administrativos nos comunes, eles também tiveram uma alteração de prazo de 2 anos, né, para 48 meses, ou seja, 4 anos, certo? Tá certo. Talvez a legislação ela tá bastante obscura nesse sentido, né, porque aí vem uma coisa muito importante depois, ó. Ele coloca assim, ou pelo oficial do Estado Civil, de reclamações baseadas em fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1948. Pessoal, 1º de janeiro de 1948 foi a data em que entrou em vigor a Constituição Federal Italiana, tá certo? Então, assim, a gente precisa de um tempo, de um amadurecimento desse decreto e também do tempo para tramitar esse projeto no parlamento italiano, para que os legisladores eles esclareçam melhor o que eles quiseram dizer a respeito dessas reclamações baseadas em fatos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1948. Porque a leitura objetiva disso aqui seria o seguinte, que passam para 48 meses apenas aqueles processos iniciados pelo oficial de Estado Civil de causas, entendeu? Em que o seu antenato italiano, né, que seria o fato, né, ocorreu antes de 1948. Só que ele coloca fatos aqui, né? Mas qual fato? Esse seria o ponto. Qual fato? Não está claro. A lei ela não é clara nesse sentido. Então, o fulano ele pode interpretar de uma forma, o ciclano de outra forma, tá certo? De qualquer modo, eu gostaria de deixar claro o seguinte, a gente já pode tirar aqueles processos em que haja a antenata italiana, né, se esteja na linha sucessória e tenha tido um filho antes de 1948. Nesse caso, a gente sabe que a via administrativa nunca aceitou, nunca fez o reconhecimento. Você só consegue o reconhecimento quando, na linha sucessória, uma mulher que tenha tido um filho antes de 1948, obrigatoriamente pela via judicial. Tá certo? Então, nesses casos, a gente atira. Só sobra o quê? Aqueles casos em que o antenato, né? Mas aí a gente não entende qual é o fato que essa lei
quer nos esclarecer, que tenha ocorrido antes de 48. Tá certo? A gente precisa de um amadurecimento para entender isso. Eventualmente, caso efetivamente exista esse prazo em todos os casos para os processos administrativos iniciados nos comuns, ou seja, pelo oficial de Estado Civil, né, seja de 48 meses, pessoal, é um prazo máximo, não vai mudar nada o que está acontecendo. A grande maioria dos comuns italianos, eles funcionam bem, entendeu? Você tem um processo entre 3 meses, no máximo 6 meses. Alguns comuns que são muito grandes, às vezes pode demorar até 2 anos, entendeu? Tudo depende do comune, mas o comune você escolhe, entendeu? Então é claro que você vai escolher um comune que você saiba que funcione bem, tá certo? Agora, existem alguns comunes, é claro, isso existe no mundo inteiro, que alguns funcionários públicos eles estão ali de má fé, tá? Eles querem prejudicar. Então sim, talvez a gente tenha casos de comunes que vão querer segurar processo, tá certo? Mas isso é uma exceção à regra, entendeu? A regra é a seguinte, é uma questão até lógica, pessoal. É ilógico que um funcionário público, tendo condições de terminar um processo em 3 meses, 6 meses, sei lá, 1 ano que seja, ele vai querer ficar, não, eu terminei o processo, eu vou guardar na minha gaveta, tá certo? Daqui 4 anos eu tiro ele da gaveta e finalizo ele. Não! Por que não? Porque esse processo fica sob a égide desse funcionário público. Fica sob a responsabilidade desse funcionário público. Ninguém quer esse encargo. Entendeu? São centenas de pessoas todos os meses em comuns requerendo a cidadania italiana. Não faz sentido, pessoal. Se a pessoa tem condições de terminar esse processo em 3 meses, 6 meses, ela jamais vai esperar 4 anos para fazer o que ela pode fazer em 3 meses. Entende? Então, assim, o que eu percebo, eu não quero criticar ninguém, tá certo? Só que o que eu percebo é que tem muita gente querendo desqualificar a profissão alheia em benefício próprio. Isso é um erro, tá certo? Pessoas que têm um pouco mais de raciocínio lógico, que né, tem uma análise crítica melhor da situação, sabe que essa pessoa está querendo se promover, se autopromover. Isso é um erro, isso é errado, tá certo? Existem algumas assessorias, como também existem alguns advogados que agem, que trabalham de maneira criminosa na Itália. E isso tem que acabar. Agora, você dizer o seguinte, que só as assessorias que trabalham de maneira criminosa, não. A gente tem criminoso no mundo inteiro, de todo tipo. Criminoso é pessoa, não é profissão, entendeu? Não é empresa, não é advogado, não é... Entendeu a questão? Então, assim, vamos parar de sei lá, pessoal, criar sensacionalismo, né? Não é assim que funciona. A lei, ela trouxe uma modificação, mas ela trouxe uma modificação no prazo, né? O pessoal acabou com a cidadania na via administrativa? Não acabou, tá certo? Continua sim vigente. O próprio artigo, ele está deixando bem claro, veja bem, ele coloca aqui que aumentou o prazo, tá certo? Para aqueles processos em que você requer no oficial de Estado Civil. Portanto, se tivesse acabado com a via administrativa, não estaria isso aqui. Ora, se eu estou aumentando o prazo é porque existe a possibilidade de eu requerer na via administrativa. Então, pessoal, fiquem despreocupados, tá certo? Sim, é importante ressaltar para vocês, como eu já disse no começo do vídeo, que esse decreto ele pode sofrer alterações, tanto para prejudicar quanto para beneficiar. A gente não sabe quem vai votar serão os parlamentares, tá certo? Mas, de início, pelo que a gente tem aqui, a gente pode sim continuar requerendo os processos tranquilamente, porque aqueles comunes em que trabalham de maneira correta, né, que têm boa fé, que terminam o processo em 3 meses, 4 meses, 5 meses, eles vão continuar realizando seus processos da mesma maneira, tá certo? Pessoal, gostaria de agradecer o pessoal que teve paciência de aguardar esse vídeo até o final. Meu nome é Leone Santa Rosa. Eu sou fundador do escritório Santa Rosa Sartori, interior de São Paulo, Birigui, tá certo? Eu vou deixar o link do nosso site aqui, tá? Nos contatos. Vou deixar também o link na íntegra, tanto do Decreto-Lei número 113/2018, quanto da Lei
número 91/92, para que vocês analisem, né, por sua própria interpretação, né, o conteúdo e a extensão desses dispositivos legais, tá certo? Um conselho meu de profissional é o seguinte, é que se você tiver que mudar de ideia, mude por conta própria, não mude mediante o que o fulano falou, o ciclano falou, tá certo? Procure profissionais que eles transpareçam técnica, tá? Acima de tudo, porque isso é muito importante, tá? Você precisa procurar pessoas competentes. Competência é uma palavra que muitas vezes a pessoa se sente lesada, acho que é uma palavra pejorativa, não é uma palavra pejorativa. Competência vem de você poder fazer alguma coisa, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido claro para vocês, espero que eu tenha ajudado, tá certo? Se vocês puderem deixar um gostei, pra gente estar começando a iniciar o canal aí, se vocês quiserem mais vídeos sobre, eu aceito comentários, né, de dicas de vídeo a respeito, tá certo? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos. Fui. Valeu!